O relatório consta do sistema. Passa então a palavra ao advogado do requerente, Antônio José Castelo Branco Medeiros. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais, excelentíssima senhora secretária, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, colegas advogados e advogadas, quem eu cumprimento no nome da doutora Georgia Nunes e do meu amigo, doutor José Maria de Araújo Costa, a todos um bom dia. Pois bem, eu tentarei ser breve, mas antes de passar às manifestações a respeito da prestação de contas, eu gostaria de fazer uma digressão a respeito do parecer conclusivo. Já atuo em processos eleitorais desde o ano de 2012. É, portanto, a minha quarta eleição e eu gostaria de fazer uma homenagem a esse tribunal e aos pareceres conclusivos. Desde 2012, quando atuo, tenho trabalhado nesses processos de prestação de contas, mas acredito que essa tenha sido a vez mais tranquila para trabalhar em razão dos pareceres conclusivos. O TRE, os técnicos da COSIM, são precisos no que diz respeito aos pareceres conclusivos, apontando cada irregularidade, cada impropriedade e homenageando dessa forma, de maneira efusiva, os princípios da ampla defesa do contraditório. É muito importante para o prestador, para o candidato e, de igual forma, para o seu advogado, ele saber efetivamente do que ele está se defendendo, quais são os pontos que ele tem que se concentrar a sua defesa, sua sustentação oral. Então, os pareceres da COSIM, esse ano, muito mais do que em todos os outros, merecem essa homenagem, porque privilegiam de maneira efusiva os princípios do contraditório e da ampla defesa. Mas agora, em relação às contas efetivas do senhor Antônio José Castelo Branco Medeiros, senhor presidente, o que nós podemos falar é que o parecer da COSIM concluiu, doutor Pedro de Alcântara, por 5 inconsistências, aliás, em toda a prestação de contas do senhor Antônio José Castelo Branco Medeiros. Foram 3 impropriedades e 2 irregularidades, doutor Antônio Soares. As 3 impropriedades são os itens 1.1.1, 7.3 e 8.3. Nesses 3 itens, nessas 3 impropriedades, é o próprio parecer da COSIM que é muito claro. Em relação às 3 impropriedades, nas 3, os técnicos da COSIM disseram que tal inconsistência não comprometeu a análise das contas. Portanto, nós tínhamos, a princípio, 5 inconsistências, senhor presidente. 3 delas impropriedades, senhor doutor Paulo Roberto. E dessas 3 impropriedades, as 3 impropriedades foram os próprios técnicos da COSIM que disseram que elas não afetam, não impedem a regular análise das contas do senhor Antônio José Castelo Branco Medeiros, doutor José Carneiro. Então, essas 3 impropriedades, pelo próprio parecer da COSIM, podem ser afastadas. De modo que nós vamos focar agora a análise das 2 irregularidades, que são as irregularidades que o parecer da COSIM aponta como motivadora para a desaprovação das contas do senhor Antônio José. A primeira irregularidade que o parecer da COSIM aponta são despesas realizadas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha para veículos, para conserto de veículos. Acontece que, durante a campanha, o senhor Antônio José Medeiros utilizou de veículos como todos os outros candidatos. E, durante a campanha, nesse 1 mês e meio, doutor Daniel Santos, os veículos do senhor Antônio José Castelo Branco Medeiros, infelizmente, vieram a ter problemas. E nada mais correto, nada mais justo do que o veículo teve problema durante a campanha, esse veículo ser consertado, as peças dos veículos e a mão de obra para conserto dos veículos serem gastos de campanha. Acontece que, segundo os técnicos da COSIM, esses gastos de campanha com conserto de veículos não poderiam se dar, uma vez que não seriam gastos eleitorais.
Mas o ponto de discordância desta defesa com os técnicos da COSIM é exatamente esse. Como que não é um gasto eleitoral, um gasto com veículo, se o veículo estava sendo utilizado na campanha e quebrou, teve problemas durante a própria campanha? Então, os gastos, o rol de gastos eleitorais não é um rol taxativo, ele é um rol apenas exemplificativo e pode sim ser dilatado se durante a campanha o candidato vier a ter problemas na própria campanha que mereçam reparos com os recursos da própria campanha. Nesse sentido, nós juntamos em uma manifestação juntada aos autos uma emenda de um acórdão do TRE do Mato Grosso do Sul, onde dizem os juízes do TRE do Mato Grosso que não podem ser tidas como irregularidades, assim como a manutenção e aquisição de peças para veículos que comprovamente foram utilizadas na campanha do recorrente. Então, o mesmo entendimento que se espera deste TRE, que entenda que os gastos eleitorais com peças de veículos, com conserto de veículos, não sejam considerados gastos irregulares. Pelo contrário, são gastos regulares, uma vez que utilizados na própria campanha. Por fim, a última irregularidade ensejadora, segundo os técnicos da COSIM, da reprovação das contas do senhor Antônio José Castelo Branco Medeiros, seriam supostos omissões de gastos eleitorais. O que acontece? Existe, declarado à Receita Federal, doutor Paulo Roberto, algumas notas fiscais em nome do candidato, que foram de supostos serviços direcionados ao candidato, que o candidato efetivamente não pagou. Então, nós temos a nota fiscal do serviço e nós não temos o gasto declarado para essa Justiça Eleitoral. Por que não houve o gasto e por que não houve, de fato, a declaração? Porque dizem respeito a serviços que o candidato não pagou. As notas foram lançadas de maneira equivocada. O senhor Antônio José, a título de exemplo, ia num restaurante, contratava o serviço do restaurante. O restaurante lançava uma nota de maneira equivocada, e aí, como a nota estava errada, ela não foi paga, porque esse serviço não foi contratado. E aí o restaurante lançava uma nova nota fiscal, essa correta, que o candidato utilizou do serviço, e aí, por isso, ele pagou a nota e foi informado para a Justiça Eleitoral. Agora, vejam, a emissão das notas fiscais, ela não diz respeito a nenhuma conduta do candidato. Os prestadores de serviço, eles podem lançar, emitir essas notas, independentemente da conduta do candidato. Para explicar essa situação para a Justiça Eleitoral, nós fomos atrás de vários desses prestadores de serviço, como, por exemplo, a senhora Maria da Conceição da Silva Santos, e pedimos uma declaração de que aquela nota estava equivocada e que a nota efetivamente relacionada ao serviço foi paga. E aí nós conseguimos várias declarações e juntamos aos autos, quando do parecer para diligências, informando que os serviços não haviam sido contratados. E aí, em todas essas declarações que nós juntamos das notas fiscais que estavam em excesso, os técnicos da COSIM entenderam pela irregularidade das notas e qualquer isenção do candidato no que diz respeito a todas elas. No entanto, o tempo que o candidato teve para fazer essa retificação e conseguir essas declarações, doutor Daniel, de que os gastos não haviam sido efetivamente feitos no que diz respeito a essas notas, foi muito diminuto. O tempo, infelizmente, é um tempo muito exíguo e o candidato não conseguiu todas as declarações. De modo que persistiram, segundo os técnicos da COSIM, algumas notas que não foram sanadas. Essas notas não sanadas dizem respeito, perfazem o valor de R$ 4.397. Então, nós estamos falando de R$ 4.397 em uma prestação de contas cujo valor foi mais de R$ 470 mil.
Então, essas irregularidades, no que diz respeito às notas fiscais, apontadas pelos técnicos da Corsim, não perfazem sequer 0,1% das contas, uma vez que o valor dessas irregularidades, o percentual dessas irregularidades no contexto geral, é 0,09% do valor total das contas de campanha. Então, são, por óbvio, irregularidades de valor muito diminuto e é importante frisar, é importante deixar claro desta tribuna que nem o parecer, nem o relatório conclusivo dos técnicos da Corsim, nem o Ministério Público conseguem enxergar na prestação de contas do senhor Antônio José Castelo Branco Medeiros nenhum recurso de origem não identificada, nenhum gasto com Caixa 2, nenhuma comprovação de Caixa 2. Tratam-se, então, de contas regularmente formadas, tempestivamente informadas a essa Justiça Eleitoral, com gastos de campanha. Por tais motivos, em razão da inexistência de qualquer irregularidade grave de natureza insanável, esta defesa pugna pela aprovação das contas do senhor Antônio José Castelo Branco Medeiros. É o que se tem a requerer, senhor presidente. O Ministério Público, retificando a conclusão de seu parecer já exarado nos autos, manifesta-se pela aprovação das contas com ressalva na forma do artigo 77, inciso 2º, da Resolução TSE 23.553 de 2017. É o parecer, excelências. Resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, aprovar com ressalvas as contas do candidato a deputado federal